Graça e paz. Como tratar o idoso? Terezinha de Almeida Fonseca de Carvalho. Capítulo 3. O mistério do sofrimento. Por longos anos, minha mente racional não conseguia penetrar o mistério do sofrimento. Embora este estivesse revelado na Bíblia, a palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Sem sofrimento, derramamento de sangue, não há remissão de pecado. É uma lei espiritual. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-la tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Levíticos 17, verso 11. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados, disse Jesus. Mateus 26, verso 28. 700 anos antes do Filho de Deus, Cristo Jesus, vir à Terra, o Pai Eterno revelou o quanto ele sofreria em nosso lugar para nos libertar, salvar. Leia Isaías 52, versos 13 a 15, 53, verso 1 a 12. Veja o cumprimento da profecia em Lucas 23, verso 1 a 49, e João 19, verso 1 a 42. A consequência do pecado é a morte espiritual e física. Leia Gênesis 2, verso 17, Romanos 6, verso 23, Eclesiastes 12, versos 1 e 7. Pecar é desviar-se, descrer de sua palavra. Pecar é rejeitar, descrer da palavra de Deus, conforme 1 João 3, verso 4. Tudo que não provém da fé é pecado. Romanos 14, verso 23 e João 16, verso 9. O primeiro casal criado pecou ao não acreditar na palavra de seu Criador e aceitar a mentira enganosa de Satanás, o querubim rebelde. Gênesis 3, verso 1 a 24. Caim pecou ao transgredir a lei de Deus. Gênesis 4, versos 2 a 7. O Filho do Deus vivo, Cristo Jesus, precisou sofrer em nosso lugar, pagar com seu sangue na cruz pelos nossos pecados. Muitas vezes murmuramos, maldizemos, descremos do amor e poder de Deus face aos sofrimentos que nos assolam, esquecidos de que muito mais sofreu Jesus e seus seguidores, como o apóstolo Paulo e outros mais. Fé, sofrimento, provação, vitória caminham juntos no processo de nosso crescimento espiritual. A mensagem bíblica é clara. Jesus Cristo a viveu literal e plenamente. Por amor, a divindade se humanizou, fazendo-se carne, assumindo a natureza humana. Deixou a glória que possuía no reino de luz, humilhou-se, foi desprezado, açoitado, ferido, crucificado. Assumiu em nosso lugar a morte de cruz, cumprindo a lei, e o fez voluntariamente. Ele disse: eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. João 10, versos 17 e 18. Ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Filipenses 2, verso 7. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías 53, versos 3. Chegada a hora crucial de seu sofrimento, Jesus Cristo não o rejeitou. Ele disse: agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. João 17, verso 5. Meu Pai
se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Mateus 26, versos 42. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Lucas 22, versos 44. Tenho sede, exclamou Jesus. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. João 19, versos 28 a 30. Na vida de Jesus Cristo, o mistério do sofrimento se revela com clareza e magnitude. Havia uma lei espiritual, conforme Levítico 17, verso 11. Jesus a cumpriu. Seu sofrimento, morte, foi o preço, a moeda para que o ser humano fosse perdoado, justificado e tivesse novamente acesso ao Pai eterno. Nós, pecadores, é que deveríamos pagar o preço com nosso sangue, mas não tínhamos condições. Por quê? Não há justo, nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, versos 10 e 23. Somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado em carne, não pela semente de Adão, mas pelo poder do Espírito Santo, somente ele não tinha pecado. Era o único justo que podia justificar, satisfazer a justiça de Deus a favor de pecadores rebeldes e destruir as obras do diabo, o querubim rebelde. Leia 1 João 3, versos 8 a 10, e veja como é sério e perigoso viver no hábito do pecado. Medite estes textos a seguir e agradeça a Jesus. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, verso 12. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, verso 23. Jesus Cristo, que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, verso 23. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. 1 Pedro 3, verso 18. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando e que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Isaías 53, versos 4 e 5. O sofrimento de Jó. Jó também passou por sofrimentos terríveis. Perdeu filhos, bens, saúde, honrarias. Somente lhe foi preservada a vida. No sofrimento, sua fé foi provada. Conhecia Deus só de ouvir falar. Porém, na dor ocorreu a sua intimidade com Deus e a perda da justiça própria. O mistério do sofrimento. Por que e para que Deus permite o sofrimento? O propósito de Deus ao permitir o sofrimento é benéfico, é para o nosso bem. Os sofrimentos de Jó abriram seus olhos para a soberania e santidade de Deus. Capítulo 42, verso 5. Seus sofrimentos o levaram a um autoconhecimento e autojulgamento. Capítulo 40, verso 4, 42, verso 6. O levaram ao refinamento do seu caráter. Capítulo 22, verso 10. Com a vivência de Jó,
Deus silenciou Satanás, o inimigo da alma de Jó. Satanás foi silenciado. Capítulo 1, verso 9 a 12. Jó ouviu Deus, reconheceu a grandeza e poder de Deus, se arrependeu e glorificou a Deus com temor respeitoso e gratidão. Deus curou Jó, o renovou e lhe deu o dobro de tudo que antes possuíra. Capítulo 42, verso 10. A respeito dos amigos de Jó, Deus disse: o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos traste segundo a vossa loucura. Porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. O sofrimento de Abraão. Leia Gênesis 22, de 1 a 19. Abraão foi posto à prova, ele foi posto à prova de sua fé. Ele teve de oferecer seu filho Isaque, herdeiro da promessa de Deus, em holocausto. Você já imaginou o que Abraão sentiu ao levar seu filho para ser sacrificado? Gênesis 22, 7 a 10. Você já imaginou o que Abraão sentiu a deixar seus parentes e sua terra e ir para uma terra que ele não conhecia? Gênesis 12, verso 1. E ao ver sua esposa ser levada pelos oficiais do Palácio Real para a casa de Faraó? Gênesis 12, 10 a 19. O sofrimento de Moisés. Recém-nascido, Moisés teve que ser escondido por sua mãe durante 3 meses. Depois foi colocado num cesto de junco e posto no rio, onde a filha de Faraó o encontrou e o adotou e criou. Quando adulto, teve que fugir, pois mataram um egípcio que espancava um hebreu de seu povo. Atravessou o deserto e passou a viver em Midian. Quando teve o encontro pessoal com Deus, com ele falou do meio da sarça ardente no Monte Horebe. Êxodo 3, de 1 a 15. Retornou então a Faraó para libertar o povo hebreu escravizado. Imagine seu sofrimento face à resistência agressiva e desumana do Faraó. Face ao Mar Vermelho intransponível e com o exército inimigo chegando. Face às exigências e murmurações do povo no deserto. Face à idolatria do povo. O sofrimento de José no Egito. José, filho de Jacó e Raquel, sofreu em silêncio cerca de 27 anos, longe de seu pai, porque seus irmãos, ciumentos e invejosos, o venderam como escravo aos ismaelitas, e estes o venderam ao comandante da guarda do faraó do Egito. Injustamente acusado pela esposa do comandante da guarda, foi aprisionado. Contudo, permaneceu fiel a seu Deus e a seus patrões, servindo-os com retidão e com todos os talentos naturais e dons espirituais que Deus lhe dera. Seu sofrimento foi necessário para que os sonhos, as revelações proféticas vindas de Deus se cumprissem, e a vida de seus familiares e de toda a nação judia fosse preservada, e o povo do Egito abençoado. Gênesis 37, 1 a 36, capítulos 37 a 47. O sofrimento de Davi. O jovem Davi, filho de Jessé, foi afrontado pelo terrível gigante Golias. Foi desacreditado, menosprezado pelos irmãos, e mesmo depois de ungido pelo profeta Samuel como rei de Israel, foi perseguido pelo rei Saul, que queria matá-lo. Teve que fugir para a terra dos filisteus e fingir que estava louco. 1 Samuel 16 a 24 e 21, verso 12. Somente aos 30 anos de idade começou a reinar, e reinou 40 anos. 2 Samuel 5, verso 4. Ele foi traído e perseguido por seu filho Absalão, que lhe usurpou o trono. Teve que fugir para evitar ser morto e a cidade ser atacada. 2 Samuel 13 a 15. Aos 70 anos de idade adoeceu e morreu. 1 Reis 1, verso 1, 1 Reis 2, 1 a 3, versos 10 e verso 11 também.
mesmo tendo passado por tantos sofrimentos, inclusive pecado, adultério, assassinato premeditado do comandante Urias, arrependido, tornou-se homem segundo o coração de Deus. Atos 13, versos 22. O sofrimento dos discípulos e demais seguidores de Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus Cristo deixaram tudo o que possuíam para segui-lo. Passaram por perseguições, prisão e morte. Judas Iscariotes traiu Jesus Cristo, mas os demais dos discípulos permaneceram fiéis em meio às provações. Estevão foi o primeiro mártir. Era pleno de fé, sabedoria, poder e coragem. Foi levado ao sinédrio, acusado por falsas testemunhas. Ali proclamou o evangelho, desde Abraão, Isaque e Jacó, José, Moisés, Josué, Davi, Salomão, até Jesus Cristo, Filho de Deus, e exortou aos que o condenavam. Foi condenado e apedrejado. E nesse momento fitou o céu e viu a glória de Deus, e Jesus, de pé à direita do Pai Eterno, o aguardando. E clamou em voz alta: Senhor, recebe o meu espírito. Não lhes imputes este pecado. Atos 6, de 8 a 15 e 7, versos 1 a 60. Tiago, irmão de João, foi preso e decapitado por Herodes. Felipe foi apedrejado. Tiago, também chamado o menor, foi martirizado aos 99 anos. Barnabé foi torturado, arrastado, amarrado por uma corda e queimado vivo. Marcos foi arrastado a ponto de ser despedaçado. Simão Pedro foi açoitado, crucificado por ordem de Nero. Paulo de Tarso foi perseguido, açoitado, passou fome, não tinha pousada, moradia. Foi aprisionado várias vezes, acusado de violar a lei judaica e pregar o evangelho de Jesus Cristo. Finalmente decapitado pelo imperador Nero. André foi preso e crucificado. Bartolomeu foi assolado vivo e crucificado. Tomé foi martirizado, lançado em uma fornalha. Mateus foi decapitado. Matias foi amarrado, apedrejado, decapitado. Lucas foi pendurado em uma oliveira. João foi aprisionado, exilado na ilha de Patmos, escapou de morte violenta, morreu de velhice. Nenhum deles negou Jesus Cristo. E muitos ainda hoje têm sido mortos por serem fiéis a Jesus. E nós? O que temos sofrido nesta longa e árdua caminhada com Jesus Cristo? Ele nos alerta. No mundo, passai por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, verso 33. O apóstolo Paulo nos alerta em 2 Timóteo 3, verso 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Atos 5, de 17 a 42, nos relata que os saduceus, tomados de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Foram açoitados, se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por não negarem Jesus Cristo. 1 Pedro 4, versos 12 a 16 nos diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor. Lucas, em Atos 14, verso 22, nos relata que o apóstolo Paulo de Tarso fortalecia a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Tiago, irmão de Jesus, nos diz a respeito dos benefícios das provações. Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago 1, versos 2 a 4. Por que e para que ainda sofremos? Você, amado ouvinte, poderá com certeza indagar: mas se Jesus Cristo já pagou o nosso preço com o seu sangue, o seu sofrimento, por que ainda sofremos? Pela simples razão de que é preciso, conscientemente, assumir a herança recebida. Com seu sangue, Jesus Cristo nos justificou. Ele quitou nossa dívida, abriu o caminho de acesso ao Pai. A ofensa foi lavada. Para tomar posse dessa realidade, que é uma causa ganha, como seres dotados de liberdade de decisão e participação, precisamos reconhecer, tomar consciência de que somos pecadores e somente o sangue de Jesus apaga o pecado. Precisamos pedir perdão e abrir a porta do coração, da alma, para Jesus Cristo entrar. Apocalipse 3, verso 20. Para que Jesus Cristo entre e conosco viva em comunhão. Somente assim, a justificação, que já é um fato consumado por Jesus Cristo, será realidade em nós. Jesus Cristo levou sobre si nossas iniquidades de caráter e pecados de transgressão, desobediência à palavra de Deus. Nosso pecado foi perdoado ali na cruz. Fomos justificados perante Deus e libertos da escravidão satânica. No entanto, mesmo sendo pecadores remidos, continuamos a pecar. Não somos mais escravos do pecado, mas continuamos a pecar, devido ao nosso DNA adâmico. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. 1 João 1, verso 8. No passado, lá na cruz, fomos libertos da penalidade do pecado, a morte eterna. No presente, somos libertos do poder do pecado, através do processo de santificação da alma. No futuro, seremos libertos da presença do pecado no momento da ressurreição dos mortos e do arrebatamento da igreja. Nosso corpo corruptível será transformado em corpo incorruptível, imortal, isento de pecado. Somos libertos do poder do pecado à medida em que a palavra de Deus nos limpa e seu Santo Espírito nos sonda e fortalece. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, disse Jesus. João 15, verso 3. O Consolador, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, verso 8. Que vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Efésios 3, versos 16. Não estamos sós. O sofrimento é uma constante neste mundo que jaz do maligno. 1 João 5, verso 19. Mas a vitória de Jesus Cristo é nossa. João 16, verso 33. Ele nos dá a força necessária para tudo suportar e vencer. Nunca, jamais te abandonarei, ele nos diz. Hebreus 13, versos 5c. Leia Isaías 43, verso 2, 2 Crônicas 20, de 1 a 30. O sofrimento é um trampolim para mergulharmos na comunhão com Deus. Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. 1 Pedro 2, 21. Quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência. Isto é grato a Deus. 1 Pedro 2, verso 20. Se com Cristo sofremos, também com Ele seremos glorificados. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8, verso 17 e 18. Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu os fazes cair na destruição.
Salmo 73, versos 3, 4, 17 e 18. Alto preço de sangue inocente, o Filho de Deus, Cristo Jesus, pagou ao assumir o nosso lugar na cruz. Era você, era eu, era toda a humanidade deste planeta Terra, a qual jazia no maligno, que deveria pagar o preço de sangue para ser liberta do pecado e da escravidão satânica. Mas somente o Filho encarnado, o único homem justo, sem pecado, poderia ofertar o sangue remidor. O divino Cristo Jesus, Filho de Deus, Filho do Deus vivo, se humanizou, assumiu a natureza humana, humilhando-se, fazendo-se servo sofredor, para divinizar o humano, tornando as criaturas em filhos de Deus, em seres espirituais eternos. Ele entrou nesse mundo imundo, tenebroso, soberbo, infiel, ganancioso. Ele entrou pela humilde porta de uma estrebaria na pequena cidade de Belém, Efrata, em Israel. Miqueias 5, verso 2, Lucas 1, verso 26 a 38, Lucas 2, verso de 1 a 6. Ele veio com os seres humanos. Deus conosco se tornou. Ele veio habitar conosco, seres humanos. Se tornou Deus conosco. Hebraico, Immanuel. Por estradas de pó e pedras ele caminhou, rejeitado, perseguido, agredido, humilhado, anunciando o amor, a paz e o poder de Deus, fazendo o bem, sem acepção de pessoas, a pobres e ricos, cultos e incultos, crianças, jovens, adultos, idosos. Ele amou, curou, libertou, consolou, concedeu vida eterna com Deus. Entretanto, ainda hoje, milhões de pessoas o rejeitam e outros tanto o desconhecem, ignorando que estamos neste minúsculo planeta azul apenas de passagem, com o propósito de sermos preparados para viver santamente com o Santo, o Rei dos Reis, eternamente. Graças, Senhor, triuno Deus um, porque nos escolhestes para sermos teus filhos, à semelhança de Jesus Cristo nesta terra e na Jerusalém celestial, na terra nova. Efésios 1, verso 4 e 5, Apocalipse 20 e 21. Graças, porque toda lágrima será enxugada por ti. Não haverá dor, guerra, injustiça, doença do corpo, nem enfermidade da alma. Apocalipse 21, verso 4. Graças, porque júbilo, louvores santos ecoarão por todo o universo. Abacuque 2, verso 14. Te adoramos, Senhor, te adoramos pelo que tu és, e te louvamos pelos teus feitos maravilhosos. Digno és de receber o nosso amor, gratidão, louvor e adoração. Graças, Senhor, porque és Deus eterno. Salmo 90, verso 1 e 2. Santo, santo, santo. Isaías 6, verso 3. E nos chamaste antes da fundação do mundo para sermos santos, íntegros, irrepreensíveis, obedientes, imortais, com direito à vida eterna. Efésios 1, verso 4, João 3, verso 16. Graças, Senhor, porque nos fizestes a tua semelhança. Somos seres espirituais. Gênesis 1, verso 26, 2, verso 7. Este nosso corpo físico terreno, sujeito a dores, envelhecimento, morte, voltará à terra de onde foi formado e que se alimenta de seus nutrientes, mas o nosso ser interior, alma e espírito, 1 Pedro 3, verso 4, 2 Coríntios 4, 16, esse nosso ser interior, nossa alma e espírito, vivificados, santificados, estará para sempre contigo, pleno de amor, de paz, alegria, glorificado, belo, imortal. Graças, pois, pelo mérito de Jesus Cristo, podemos amar como Ele amou, incondicionalmente, doativamente. João 13, verso 34. Graças porque jamais nos abandonarás. Hebreus 13, 5. Se pelas águas nesta terra não tenha tido momentos de sofrimento, Deus ouviu o choro da escrava Agar
e lhe deu, e de seu filho Ismael no deserto, e ouviu o gemido do seu povo escravo no Egito. Também o nosso clamor ele ouvirá. Clama ao Senhor, Jesus está aqui. O Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, está dentro de nós, seus filhos. E ele intercede por nós com gemidos, sim, gemidos inexprimíveis, porque conhece nossas necessidades e os propósitos do Pai eterno. Clama ao Senhor, ouvindo Deus está e providências enviará. Seus anjos estão de prontidão, aguardando as ordens do soberano Deus. Ninguém melhor do que o Pai eterno para cuidar de nós, filhos seus. Deus é Pai, bom, santo, justo, amoroso, fiel, poderoso. Jesus Cristo é o nosso Senhor, Salvador, advogado, médico, provedor. O Espírito Santo é nosso consolador, vivificador, amigo, orientador. É Deus que aos mortos ressuscita e aos fracos fortalece. Clama, Deus quer mais e mais te abençoar. Ele te ama. Ele de ti se agrada, é fiel apesar de tuas infidelidades. Ele é luz, afugenta as trevas. Ele é fogo consumidor e santificador. Ele é general dos exércitos. Como ele disse ao rei Josafá e a Josué, hoje ele te diz também: nesta batalha não terás que pelejar. A batalha não é tua, é do Senhor. Por ti pelejando estou, diz o Senhor. Creia, general dos exércitos eu sou. Não temas, pois sou contigo. Vai nesta força que te dei. As muralhas ruirão. Não estamos sós. O nosso sofrimento, as situações, problemas, o cansaço e o abatimento não estão encobertos ao Senhor. A justiça que Ele conquistou para nós não está esquecida. Sua palavra nos afirma: o aflito e abatido de espírito eu olharei, dele cuidarei. Cuido dos pobres e dos arrependidos, dos humildes e obedientes. Isaías 66, verso 2. Deus cumpre o que diz. Não temas, porque eu sou contigo. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento. Isaías 41, verso 10. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, verso 15. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, 31. Em nada temo, nem a morte. Eu nada temo, nem a morte. A palavra de Deus me renova. O sangue de Jesus e seu Santo Espírito me vivificam. À minha frente está o caminho de luz. Não há trevas onde Jesus está. Ele está em mim.